Minha esposa disse: "Estamos nos separando, bem na ceia de Natal, na frente de toda a família." Eu só ergui a taça e brindei com o advogado que estava sentado ao meu lado, porque o que ela não sabia é que aquele homem não era apenas meu amigo da faculdade. Era meu advogado há 3 meses, e nós já tínhamos preparado tudo. Às vezes, a melhor defesa é deixar o inimigo se entregar sozinho. Meu nome é Gabriel, e aos 32 anos eu pensava ter construído uma vida sólida. 10 anos casado com Marina, uma casa em Alphaville, 2 carros na garagem e uma empresa de consultoria que me dava uma renda confortável de 40 mil por mês. Marina sempre foi ambiciosa, sempre quis mais, sempre achou que merecia um padrão mais alto. Eu trabalhava 60 horas por semana para dar a ela o que pedia. Viagens para Miami, bolsas de grife, jantares em restaurantes caros. Achava que estava investindo no nosso casamento. Na verdade, estava financiando minha própria destruição. Os sinais começaram há 1 ano. Marina ficou mais distante, mais exigente, mais crítica. Reclamava que eu trabalhava demais, que não dava atenção suficiente, que nossa vida havia se tornado monótona. Quando sugeri que tirássemos umas férias juntos, ela disse que queria ir sozinha para se encontrar. Quando voltou de Búzios, estava diferente. Mais segura, mais fria, mais calculista. Disse que havia conhecido pessoas interessantes, que estava repensando prioridades. Eu, como um idiota, achei que era apenas uma fase. A primeira traição eu descobri por acaso. Marina esqueceu o celular em casa e a mensagem apareceu na tela. "Ontem foi incrível, mal posso esperar para te ver de novo." Era de um número que não conhecia, de alguém chamado Ricardo. Quando confrontei Marina, ela chorou, pediu perdão, disse que havia sido um erro, que estava confusa, que me amava. Eu acreditei. Mais que isso, eu quis acreditar. Perdoei, tentamos recomeçar, fizemos terapia de casal. Por 2 meses tudo parecia estar voltando aos trilhos. Mas aí descobri que Ricardo não era apenas um caso. Era um empresário bem-sucedido, dono de 3 restaurantes em São Paulo, divorciado, sem filhos, com um patrimônio de 5 milhões. Marina não estava apenas me traindo por prazer, estava me traindo por cálculo. Estava avaliando suas opções. E aparentemente, eu não estava saindo bem na comparação. Se você já foi traído, se já sentiu o chão desabar debaixo dos seus pés, se inscreva neste canal. Aqui você vai encontrar histórias de homens que transformaram a dor em estratégia, que converteram a humilhação em poder. Porque às vezes a melhor vingança não é a raiva, é a paciência. Foi quando decidi parar de ser vítima e começar a ser estratégico. Contratei um detetive particular, não para me vingar, mas para me proteger. Porque eu sabia que Marina não estava apenas planejando me deixar. Estava planejando me destruir financeiramente no processo. O relatório do detetive chegou 3 semanas depois. 60 páginas de documentos, fotos, conversas gravadas e uma cronologia detalhada que me deixou enjoado. Marina e Ricardo se encontravam há 8 meses. Não era apenas um caso, era um plano. Eles se conheceram em um evento de negócios onde Marina estava me representando. Ricardo a abordou, descobriu que ela era casada e mesmo assim investiu pesado na conquista. Jantares caros, presentes, viagens. Ele estava comprando minha esposa. Mas o que me chocou não foi a traição em si. Foi a conversa que o detetive gravou entre eles em um restaurante nos Jardins. Marina explicando para Ricardo como funcionavam nossas finanças, quantos bens tínhamos em comum, qual seria a melhor estratégia para ela ficar com a maior parte possível no divórcio. Ela havia consultado um advogado especialista em direito de família. Havia estudado a legislação brasileira sobre partilha de bens. Havia calculado, com precisão matemática, quanto dinheiro conseguiria extrair de mim. Ricardo até ofereceu pagar os melhores advogados para ela. Disse que queria que ela saísse limpa do casamento para começar uma nova vida com ele, sem bagagem, sem complicações, apenas com uma boa quantia no banco para se estabelecer. Eles estavam planejando não apenas o fim do meu casamento, mas a destruição da minha estabilidade financeira. E o mais revoltante, estavam fazendo isso com o meu próprio dinheiro, já que eu continuava pagando todos os cartões de crédito de Marina. Foi aí que liguei para meu amigo Carlos.
advogado especialista em direito empresarial e familiar. Nos conhecíamos desde a faculdade, ele sabia da minha situação, e quando mostrei a ele o relatório do detetive, sua reação foi imediata. Gabriel, você precisa agir agora. Ela está se preparando para uma guerra financeira e você está desarmado. Carlos me explicou os detalhes técnicos que eu desconhecia. No regime de comunhão parcial de bens, Marina teria direito a 50% de tudo que construímos juntos durante o casamento. Isso incluía a empresa, a casa, os carros, as aplicações financeiras. Estávamos falando de quase 2 milhões em patrimônio. Mas havia brechas legais, estratégias defensivas, formas de proteger pelo menos parte do que eu havia construído com meu trabalho. A primeira medida foi criar uma holding para minha empresa. Transferimos as ações para uma estrutura societária mais complexa, onde Marina não teria acesso direto. A segunda foi documentar todas as suas despesas excessivas dos últimos 2 anos. Viagens, bolsas, cartões de crédito, tratamentos estéticos, tudo pago com minha renda, muito além do padrão de vida que ela contribuía para manter. A terceira foi preparar um dossiê completo da traição, com fotos, conversas e documentos que comprovavam não apenas o adultério, mas o planejamento deliberado para me prejudicar financeiramente. Carlos foi além. Ele investigou Ricardo e descobriu que o homem tinha histórico. 2 ex-esposas. Ambas saíram dos casamentos com patrimônios significativos que, misteriosamente, desapareceram alguns anos depois. Ricardo não era apenas um empresário bem-sucedido. Era um predador especializado em mulheres casadas com maridos bem estabelecidos financeiramente. Marina não era a primeira. Provavelmente não seria a última. O plano que montamos era simples. Íamos deixar Marina tomar a iniciativa do divórcio, como ela claramente estava planejando fazer. Mas quando ela fizesse, nós estaríamos preparados com uma contra-estratégia que ela jamais esperaria. Carlos, inclusive, sugeriu que eu convidasse Marina para a ceia de Natal da minha família, onde ele estaria presente como convidado. Ela vai fazer o show dela, ele disse. E nós vamos estar lá para garantir que seja o último. O que você acha que eu deveria ter feito? Confrontado Marina imediatamente ou esperado ela se entregar sozinha? Me conte nos comentários sua opinião. A ceia de Natal de 2024 na casa dos meus pais será uma data que jamais vou esquecer. Não pelo carinho familiar ou pela confraternização natalina, mas porque foi o palco onde Marina decidiu destruir 10 anos de casamento da forma mais teatral e humilhante possível. E onde eu finalmente entendi que algumas pessoas confundem bondade com fraqueza até o momento em que descobrem a diferença. Marina chegou radiante, usando um vestido que custou R$ 4.000, pago com meu cartão, obviamente. Cumprimentou toda a família com aquele sorriso ensaiado que eu conhecia bem. Minha mãe, que sempre adorou Marina, comentou como ela estava bonita, como o casamento nos fazia bem. Meu pai brincou sobre netos, minha irmã elogiou o vestido. Marina representou perfeitamente o papel da esposa amorosa por 3 horas inteiras. Eu a observava, sabendo exatamente o que estava por vir, sentindo uma mistura de nojo e admiração pela frieza com que ela conseguia fingir. Carlos chegou pontualmente às 9 da noite, como havíamos combinado. Apresentei-o como meu amigo da faculdade, alguém que estava passando o Natal sozinho e que convidei para se juntar a nós. Meus pais o receberam calorosamente. Marina o cumprimentou educadamente, sem fazer ideia de quem ele realmente era. Durante o jantar, Carlos e eu conversamos sobre trabalho, sobre mercado, sobre investimentos. Ele interpretou perfeitamente o papel do amigo próximo, que sabe tudo sobre minha vida profissional e pessoal. Foi na hora da sobremesa que Marina decidiu soltar a bomba. Levantou-se, pegou uma taça de champanhe e disse que tinha um anúncio importante a fazer. O silêncio tomou conta da mesa. Todas as conversas cessaram, todos os olhares se voltaram para ela. Minha mãe sorriu, claramente esperando uma notícia sobre gravidez. Meu pai parou de mastigar. Marina respirou fundo como uma atriz no palco e falou com uma voz firme e decidida. Gabriel e eu estamos nos separando. O impacto foi devastador. Minha mãe deixou o garfo cair no prato. Minha irmã arregalou os olhos. Meu pai ficou paralisado. O silêncio era ensurdecedor. E Marina continuou. Sei que é uma surpresa. Sei que não é o momento ideal. Mas achei que vocês deveriam saber.
Nosso casamento chegou ao fim. Crescemos em direções diferentes. Queremos coisas diferentes da vida. Não há culpados, apenas duas pessoas que perceberam que não são mais compatíveis. Mas ela não parou por aí. Com uma crueldade calculada, acrescentou: Gabriel se dedicou tanto ao trabalho que esqueceu de se dedicar ao casamento. Eu tentei muito, mas não posso mais viver assim. Mereço ser feliz. Mereço alguém que me valorize de verdade. A implicação era clara. Eu era um marido negligente, workaholic, incapaz de fazer uma mulher feliz. Ela estava reescrevendo a história, pintando-se como vítima e me colocando como vilão. Foi nesse momento que eu me levantei, peguei minha taça e fiz exatamente o que Carlos e eu havíamos ensaiado. Olhei para Marina com um sorriso calmo e disse: Você tem razão, Marina. Nosso casamento realmente chegou ao fim. E que bom que meu advogado está aqui para testemunhar esse momento. Virei-me para Carlos e brindar. A verdade, meu amigo. A verdade que sempre vem à tona. A expressão no rosto de Marina foi de puro pânico. Seus olhos se arregalam, a cor sumiu do rosto, e por alguns segundos ela ficou completamente sem ação. Carlos levantou sua taça com elegância e respondeu: A verdade, Gabriel. E a justiça que sempre prevalece. Toda a família estava confusa, sem entender o que estava acontecendo. Mas Marina entendeu perfeitamente. Ela percebeu naquele exato momento que seu plano perfeito havia encontrado uma resistência que ela não esperava. Eu me sentei novamente, olhei para minha família e disse com tranquilidade: Peço desculpas pelo constrangimento, mas às vezes é necessário que certas máscaras caiam em público. Marina tem razão sobre uma coisa. Nosso casamento realmente acabou. Mas não pelos motivos que ela apresentou. O silêncio voltou a dominar a mesa, mas agora era um silêncio diferente. Era o silêncio de pessoas que sabiam que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Se você está gostando desta história, se está ansioso para saber como tudo se desenrola, deixe seu like neste vídeo. Sua curtida me mostra que estas histórias fazem sentido para você, que você entende que nem sempre as coisas são como parecem na superfície. Marina tentou se recuperar rapidamente. Com aquela habilidade que eu conhecia bem, ela forçou um sorriso e disse: Gabriel, não entendo por que você está sendo dramático. Não precisávamos envolver advogados nisso. Somos adultos civilizados, podemos resolver nossa separação de forma amigável. A palavra amigável saiu da boca dela com uma doçura venenosa que me fez querer rir. Amigável era exatamente o contrário do que ela havia planejado para mim. Carlos, que até então se mantinha discreto, decidiu entrar na conversa. Marina, corrija-me se eu estiver errado, mas você não consultou a advogada doutora Fernanda Almeida há 3 semanas. A especialista em direito de família que tem fama de ser implacável em casos de divórcio? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina ficou pálida. Minha família olhava alternadamente para ela e para Carlos, tentando entender como ele poderia saber dessa informação. Como você. Marina começou a falar, mas parou no meio da frase. Ela percebeu que qualquer coisa que dissesse apenas confirmaria que Carlos estava certo. Que ela realmente havia consultado uma advogada. Que ela realmente havia planejado tudo antecipadamente. Que seu discurso sobre crescer em direções diferentes era apenas teatro para esconder uma estratégia muito mais calculada. Meu pai, que até então estava em silêncio, finalmente falou: Gabriel, o que está acontecendo aqui? Era uma pergunta simples, mas carregada de confusão e preocupação. Ele conhecia Marina há 10 anos, a considerava uma filha. A ideia de que ela pudesse estar tramando algo contra mim claramente não fazia sentido para ele. Eu respirei fundo e decidi que era hora de começar a revelar a verdade. Pai, há algumas coisas que você e o resto da família precisam saber. Marina não está sendo completamente honesta sobre os motivos da nossa separação. Olhei diretamente para ela e continuei. Não é verdade, Marina, que você está em um relacionamento há 8 meses com Ricardo Mendes, o empresário dono dos restaurantes Sabor em Arte? A bomba explodiu. Minha mãe levou a mão à boca. Minha irmã murmurou um "Meu Deus" baixinho. Marina tentou negar, mas sua linguagem corporal já a havia traído completamente. Ela estava tremendo,
Suas mãos se agitavam nervosamente, e pela primeira vez desde que a conhecia, ela parecia não ter controle da situação. Gabriel, eu não sei de onde você tirou essa informação, mas... Ela tentou se defender, mas Carlos a interrompeu gentilmente. Marina, temos fotos dos seus encontros no Fasano, no DOM, no Mani. Temos registros dos presentes que ele comprou para você. A pulseira Cartier de 15 mil reais, a bolsa Hermès de 22 mil, o anel Tiffany de 8 mil. Tudo documentado com datas e locais. O que veio depois foi devastador. Marina começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva e frustração, lágrimas de alguém que viu seu plano perfeito se desfazer diante dos seus olhos. Vocês me investigaram? Vocês contrataram detetives? Como vocês puderam fazer isso comigo? A indignação em sua voz era surreal. Ela estava genuinamente revoltada por ter sido descoberta. Carlos manteve o tom profissional. Marina, você consultou uma advogada para calcular exatamente quanto poderia tirar do Gabriel no divórcio. Você analisou todos os bens do casal, todas as aplicações financeiras, avaliou a empresa dele. Você transformou seu casamento em uma operação financeira. Não acha que ele tinha o direito de se defender? Marina se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Gabriel, se você quer guerra, vai ter guerra. Mas lembre-se de que no final, você vai ter que dividir tudo comigo. É a lei. E eu vou garantir que você pague por essa humilhação. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a porta, mas antes de sair, virou-se e disse com uma frieza que eu jamais havia visto. Você ainda não sabe com quem está mexendo. A porta bateu com força. O silêncio voltou a tomar conta da mesa. Minha família estava em choque, processando tudo o que havia acabado de acontecer. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos, não de tristeza pela separação, mas de decepção com uma pessoa em quem havia confiado por tantos anos. Meu pai balançava a cabeça, incrédulo. Foi minha irmã quem quebrou o silêncio. Gabriel, há quanto tempo você sabe disso tudo? A pergunta me fez perceber que o pior ainda estava por vir. Porque Marina havia saído dali com raiva, humilhada e desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas impensáveis. 3 dias depois do episódio na ceia de Natal, Marina acionou sua advogada e moveu uma ação de divórcio litigioso contra mim. Mas não foi apenas um divórcio. Foi uma declaração de guerra total. Ela pediu pensão alimentícia de 15 mil reais mensais, 50% de todos os bens, incluindo minha empresa, e ainda alegou que eu havia sido um marido abusivo emocionalmente, que controlava suas finanças e a impedia de trabalhar. O que Marina não sabia é que Carlos e eu estávamos 3 passos à frente. No mesmo dia em que recebemos a citação judicial, protocolamos nossa resposta com um dossiê de 200 páginas. Fotos dela com Ricardo em restaurantes caros, extratos dos cartões de crédito mostrando gastos de 80 mil reais nos últimos 6 meses. Tudo pago por mim enquanto ela planejava me deixar. Conversas gravadas onde ela admitia estar apenas esperando o momento certo para pedir o divórcio. E a prova mais devastadora de todas. Um áudio onde ela contava para uma amiga exatamente quanto dinheiro esperava conseguir de mim. Mas o golpe final veio quando investigamos mais profundamente Ricardo. Descobrimos que ele tinha uma dívida de 2 milhões com a Receita Federal por sonegação de impostos. Seus restaurantes estavam com as contas no vermelho há 2 anos. O homem que Marina acreditava ser sua salvação financeira estava, na verdade, falido e desesperado. Ela havia trocado um marido bem-sucedido por um empresário em decadência que escondia sua situação real por trás de uma fachada de luxo financiada por empréstimos que ele não conseguia pagar. A audiência de conciliação foi um espetáculo à parte. Marina chegou acompanhada de sua advogada, ainda convencida de que conseguiria me intimidar. Doutora, Fernanda Almeida tinha fama de ser implacável, de conseguir acordos favoráveis para suas clientes. Mas quando Carlos apresentou nosso material, viu o rosto da advogada mudar completamente. Ela percebeu imediatamente que não tinha como defender o indefensável. Marina havia se colocado em uma posição juridicamente insustentável. O juiz, Dr. Roberto Silva, analisou todo o material em silêncio por 20 minutos. Quando terminou, olhou diretamente para Marina
e fez uma pergunta que mudou tudo. Senhora Marina, a senhora pode explicar ao tribunal como gastou R$ 80.000 em cartões de crédito nos últimos 6 meses enquanto mantinha um relacionamento extraconjugal e planejava se divorciar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina tentou explicar. Disse que os gastos eram normais, que tinha direito a manter seu padrão de vida, que eu nunca havia reclamado antes. Mas o juiz a interrompeu. Senhora, segundo os documentos apresentados, a senhora consultou uma advogada especialista em divórcio 3 meses antes de comunicar ao marido sua intenção de se separar. Isso caracteriza premeditação. Além disso, mantinha um relacionamento extraconjugal há 8 meses. Como a senhora explica isso? A resposta final veio quando Carlos apresentou nossa última carta. Uma análise financeira completa, mostrando que Marina nunca havia contribuído financeiramente para a construção do patrimônio familiar. Durante 10 anos de casamento, ela não trabalhou, não investiu, não construiu nada. Apenas gastou. E nos últimos 2 anos, seus gastos superaram em 300% sua contribuição para as despesas da casa. O resultado foi devastador para Marina. O juiz determinou que ela não tinha direito à pensão alimentícia, já que era jovem, saudável e capaz de trabalhar. Concedeu a ela apenas 20% dos bens adquiridos durante o casamento, descontando todos os gastos excessivos dos últimos 2 anos. A casa ficou comigo, a empresa ficou comigo, e ela saiu com pouco mais de R$ 200.000, valor que nem cobria as dívidas que havia acumulado nos cartões de crédito. 3 meses depois, soube que Ricardo havia terminado o relacionamento com ela. Aparentemente, quando descobriu que ela não sairia do divórcio com a fortuna que esperava, perdeu o interesse completamente. Marina, que sonhava em ser sustentada por um milionário, descobriu que havia apostado no cavalo errado e perdido as 2 corridas. Hoje, 2 anos depois, minha vida está completamente reconstruída. Aprendi que nem toda traição é uma maldição. Às vezes é uma libertação. Marina me fez um favor ao mostrar sua verdadeira face. Me poupou anos de uma vida falsa com uma pessoa que via nosso casamento como um investimento financeiro, não como uma parceria de amor. A lição que fica é simples. Nunca subestime a inteligência de alguém que você acredita controlar. E lembre-se de que quem planta vento, colhe tempestade. Marina plantou traição, cálculo e manipulação. Colheu solidão, dívidas e a reputação destruída em toda a nossa rede social. Se você chegou até aqui, se esta história tocou em algo dentro de você, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que nem sempre quem aparenta ser vítima realmente é. E se ainda não está inscrito neste canal, o que está esperando? Aqui você encontra histórias reais de pessoas que transformaram traição em triunfo, dor em poder. Porque a melhor vingança não é a raiva, é a verdade.